Ao domingo é habitual no Bom Dia, viajamos até ao espaço, numa viagem conduzida pelo Miguel Gonçalves, comentador da RTP. Miguel, muito bom dia. Bom dia. Vamos começar com a nossa galáxia, continua a ser uma das mais difíceis de explorar, embora novos telescópios e simulações ajudem a compreender melhor o que se passa à sua volta e até a pesar a galáxia. Vamos falar sobre a massa da nossa galáxia com uma revelação extraordinária sobre esse mesmo peso. Porquê é que a nossa galáxia é mais difícil de compreender? Porque nós estamos cá dentro e as galáxias têm uma grande quantidade de poeira que não nos permite conhecê-la devidamente. E por isso é um desafio perceber a nossa galáxia. Aquilo que nós estamos a ver nesta imagem, e vamos dar destaque a este rastro que parece que rodeia aqui a nossa galáxia, este rastro rosa, aquilo que nós já conhecemos há cerca de 5 décadas. São as chamadas correntes de Magalhães. Magalhães porque nós sabemos a origem daquela corrente. Aquilo é uma corrente de gás, muitas poeiras, e que vem destes dois pontos, destas duas galáxias satélites que orbitam a nossa galáxia, a pequena e a grande nuvem de Magalhães. E, portanto, nós andamos à procura de descobrir exatamente o que é esta corrente de Magalhães. Sabemos que tem muito gás, sabemos que tem muita poeira, mas há já algumas décadas que nós tentamos descobrir também, nesta corrente de Magalhães, algo extraordinário, que são estrelas. Estas correntes são um gás que nós estamos, a nossa galáxia está a atrair gravitacionalmente a estas nuvens de Magalhães. E, portanto, o gás é natural que lá esteja. A poeira também, porque as galáxias têm muita poeira. Andamos à procura também de tentar perceber se esta corrente de Magalhães, esta força gravitacional da nossa galáxia sobre as nuvens de Magalhães, se consegue também trazer estrelas das próprias nuvens de Magalhães. Eis então agora que, passado um ano de observações muito detalhadas, os astrónomos conseguiram encontrar 13 estrelas e depois de analisarem as suas velocidades, depois de analisarem as suas assinaturas químicas, conseguiram perceber que aquelas estrelas não nasceram na nossa Via Láctea. Aliás, aquela assinatura química daquelas 13 estrelas é muito parecida com a assinatura química de maternidades de estrelas das nuvens de Magalhães. E, portanto, tornaram-se nas primeiras estrelas que nós conseguimos identificar na corrente de Magalhães, foram, portanto, autenticamente agarradas, puxadas pela nossa Via Láctea a maternidades das nuvens de Magalhães. Ora, pensa-se que poderão até existir centenas e centenas de estrelas ali naquela corrente de Magalhães. Olha, são autênticas estrelas órfãs neste momento, porque não pertencem nem à nuvem de Magalhães, onde nasceram, nem pertencem ainda à nossa Via Láctea. E não pertencer, porque o destino desta corrente de Magalhães, o destino das próprias pequenas e grandes nuvens de Magalhães é serem atraídas, é serem assimiladas pela nossa própria Via Láctea, porque é que, de facto, a galáxia com maior massa nas redondezas, apenas Andrómeda tem mais massa do que a Via Láctea. E, portanto, é uma boa notícia para os astrónomos por termos encontrado, então, estas primeiras estrelas das correntes de Magalhães. E eu, há bocado, falei de massa da Via Láctea. Temos aí também uma pequena revelação. Como é que nós conseguimos medir a massa de uma galáxia? É um exercício extraordinário. Uma das técnicas que os astrónomos utilizam é tentar perceber qual é a velocidade que as estrelas têm a orbitar o centro da nossa galáxia. Essa velocidade é proporcional também à quantidade de massa que está dentro da sua órbita. Portanto, a partir do momento em que nós temos telescópios que conseguem medir com muita exatidão as estrelas que estão a diferentes distâncias do centro da nossa galáxia, conseguimos então ter uma melhor estimativa daquilo que é a massa da nossa própria galáxia. Foi isso então que fez um grupo de astrónomos, utilizou o extraordinário telescópio espacial Gaia, que é de facto o melhor telescópio que nós temos neste momento para identificar a posição e a velocidade e as características químicas de estrelas na nossa própria galáxia. É um telescópio da Agência Espacial Europeia e deu-nos um resultado extraordinário. Os nutricionistas estelares vão gostar deste resultado. Nós tínhamos uma referência, tínhamos um valor anterior a este estudo para o valor dessa massa e que dizia o seguinte: a Via Láctea tem uma massa de 1 bilhão de vezes a massa do nosso Sol. Atenção que não é milhares de milhões, é 1 bilhão de vezes a massa do nosso Sol. Muito bem, este estudo diz-nos que no limite inferior, a massa da nossa galáxia corresponde a cerca de 200 mil milhões de massas solares. No limite superior, 540 mil milhões de vezes a massa do nosso Sol. Isto quer dizer que, neste limite superior, então,
este estudo diz-nos que a massa da nossa galáxia é cerca de metade daquilo que eram as estimativas com que nós estávamos a trabalhar antes. Isto é um resultado muito interessante porque a massa leva-nos sempre para a gravidade. Gravidade leva-nos sempre à interação da nossa galáxia com galáxias vizinhas. Olha, a história anterior. E, portanto, conhecer a massa da galáxia é fundamental para percebermos como é que funciona a dinâmica também aqui à nossa volta. E, portanto, este resultado que nos diz que, quanto muito, terá cerca de metade da massa que nós pensávamos, diz-nos também algo mais sobre aquilo que é o maior componente de massa de uma galáxia, já agora de quase todas as galáxias, que é a misteriosa matéria escura. Nós não sabemos o que é, sabemos que é a grande componente da massa de uma galáxia. E, portanto, este estudo diz-nos que, quer dizer também que a quantidade de matéria escura que temos na nossa galáxia é muito menor do que aquilo que nós pensávamos. Portanto, repara na implicação que isto tem, vai desde a dinâmica da galáxia, da Via Láctea com as outras galáxias, até mesmo à própria distribuição e à quantidade de matéria escura que existe na nossa galáxia. Estamos sempre a ficar surpreendidos com estes dados. Miguel, temos ainda nesta edição do A Última Fronteira novidades sobre os corpos e a anatomia das paragens mais distantes do Sistema Solar. E com uma novela que os telespectadores da Última Fronteira já estão habituados a conhecer e querem sempre saber mais informações, que é o do famoso Planeta 9, do mais famoso não existente planeta do nosso Sistema Solar e que alguns cientistas dizem que nos confins do Sistema Solar pode haver um planeta cerca de 5 vezes a massa da Terra, portanto quase uma espécie de super-terra, a que deram o nome de Planeta 9. E porquê? Porque repararam que nestas zonas mais distantes do Sistema Solar havia ali alguns paralelismos de órbitas em alguns corpos que só mesmo a gravidade de um grande planeta é que poderia colocá-los com aquelas órbitas. Pois bem, aparece agora um estudo que olha para um corpo em particular chamado Sedna. Sedna é um planeta anão muito distante, muito mais distante do que Plutão está do Sol. É talvez os mais distantes que nós conhecemos. E olharam com particular interessante a órbita de Sedna e também para a órbita de mais outros 2 corpos parecidos com Sedna. E o que estes astrónomos fizeram, obviamente que tendo em conta que os supercomputadores ajudam-nos muito a fazer simulações, o que eles tentaram perceber foi o seguinte: vamos imaginar que houve de facto um planeta gigante que colocou estes corpos, Sedna e mais aqueles 2, nestas órbitas interessantes, esquisitas, parecidas entre si. O que é que o supercomputador nos diz quando voltamos ao início da formação do Sistema Solar? Qual é a história que nos conta? Conta uma história muito interessante, que é o seguinte: neste momento não existe nenhum planeta 9, não existe. Pode ter existido mesmo no início da formação do Sistema Solar, mesmo no início, mas mesmo no início também foi expulso do próprio Sistema Solar. Porque as presentes órbitas de Sedna e dos 2 outros corpos são neste momento estáveis. E se são estáveis, quer dizer que não têm nenhuma contribuição gravitacional de um outro grande planeta muito grande que possa existir nos confins do Sistema Solar. Ou seja, não precisamos do famoso não existente Planeta 9 para explicar a órbita destes corpos mais pequenos. E, portanto, temos aqui mais um estudo que diz que se calhar o Planeta 9 não existe. Não precisamos dele para explicar o que acontece nos confins do Sistema Solar. Mas, Cristiana, vamos continuar nos confins do Sistema Solar, porque há um outro estudo também desta semana que nos diz que a própria anatomia do Sistema Solar é algo que se calhar está a ser revelado e se calhar de uma maneira muito original. Nós conhecemos aquilo que se chama o cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper é uma região que existe muito para lá de Neptuno, que é habitado por vários corpos pequenos, mas é muito interessante que a partir de cerca de 50 unidades astronómicas, ou seja, 50 vezes a distância Terra-Sol, portanto, mesmo lá nos confins do Sistema Solar, subitamente o número destes corpos pequenos desce. Tem uma quebra abrupta. Não encontramos mais nada. Isto é muito estranho, porque quando olhamos para sistemas planetários, portanto, planetas que orbitam outras estrelas, elas também têm cinturões de Kuiper. Mas são muito grandes, são muito extensos, são muito populosos. Muito diferente do que acontece no nosso próprio. O nosso chega ali aos 50 unidades astronómicas, cai. Não há mais nenhum objeto. O que é que nós precisamos de ter ou de saber destes confins do Sistema Solar? Convém termos não só telescópios muito poderosos, aqui na Terra para ver se encontramos outros corpos, mas também ter uma sonda espacial que esteja ali naquela zona. Ainda bem que temos. Chama-se New Horizons. New Horizons revelou-nos Plutão em 2015, já andou a analisar outros corpos naquela zona e está num estado de hibernação, à exceção de um instrumento científico, que é um contador de poeiras. Quando nós olhamos para 50 unidades astronómicas, e eu disse há bocado que não existe mais lá nenhum corpo, também não é natural que exista lá poeira. Se não existem corpos, se ainda por cima não existem corpos a chocarem entre eles, também não há poeira. Não é isso que diz a New Horizons. A New Horizons diz que, sim, nós estamos a encontrar aqui alguma poeira,
que só pode ser explicada se existirem aqui outros corpos. Se existem outros corpos, dizem estes cientistas, eventualmente nós temos é mesmo um segundo cinturão de Kuiper e, portanto, temos que, se calhar, refazer aqui os nossos estudos sobre a anatomia do próprio sistema solar. É um estudo que ainda está em averiguação, vai precisar de mais dados, mais confirmações, porque há astrónomos que dizem que, mas nós estamos a apontar os nossos telescópios para lá e não encontramos lá nada. E, portanto, vamos ver o que é que isto nos vai contar mais. Muito bem. Para terminar, hoje traz as sugestões de livros. São 3 sugestões. Vamos começar com antropologia. Marshall Salins é antropólogo, a Temas e Debates publicou agora A Ciência Nova do Universo Encantado, uma antropologia da maior parte da humanidade. Eu trago este livro aqui por uma razão simples, porque ele mistura aqui, mostra-nos a relação entre cosmologias, cosmogonias dos primeiros povos na construção daquilo que é a própria humanidade, como é que se envolveu com a própria religião e, portanto, a ligação humanidade-céu também está aqui muito bem desenvolvida neste ensaio. Depois, do produtor do magnífico 90 Segundos de Ciência da nossa Antena 1, Adriano Cerqueira, com ilustrações do Ricardo Galvão, Eureka, as descobertas que mudaram a ciência, de Desassossego, grupo Saída de Emergência. Olha, eu adoro este tipo de livros. São pequeninos textos que nos levam para alguns dos conceitos mais interessantes, básicos, futuristas da própria ciência. Estão muito bem escritos, com ilustrações também muito bem feitas, com muito humor, e é uma maneira muito divertida, muito interessante de trazer a ciência. Depois de um cavalheiro que nós conhecemos muito bem, Michio Kaku. Um tema, olha, que teve em destaque nestes últimos Nobres também. Supremacia Quântica, a revolução da computação quântica que mudará o mundo, da Bertrand Editora. Como é que já hoje e também no futuro próximo a mecânica quântica aplicada nos computadores vai ser poderosíssimo. Não só para, olha, por exemplo, para o espaço, mas também para a nossa intimidade médica. Como é que já está a revolucionar a maneira como nós estamos a analisar e combater cancro, doenças degenerativas, este novo mundo quântico que se anuncia e que muitas vezes é tão maltratado, que é utilizado como uma metáfora. Curas quânticas e coisas desse tipo. Não. A mecânica quântica é poderosíssima quando aplicada com a computação e à medida que nós também vamos conhecendo melhor o mundo muito, muito pequenininho dos átomos. Muito bem. Terminamos com as tuas sugestões, Miguel. Um bom domingo. Bom domingo. Até ao próximo fim de semana.